Olá a todos, vamos lá. A gente estava falando sobre os dispositivos e eu pedi a vocês que fizessem uma montagem de um computador, né? O pessoal fez, entregou, eu estava dando uma olhada e a gente vai fazer um comentário agora de uma parte que ficou, né, para a gente falar depois, justamente para ver como que estava o entendimento de vocês sobre a montagem do computador. Quando vocês montaram o computador, a maioria, né, se preocupou muito em processador. Ah, vou comprar um processador e esse processador tem que ser bom e pronto, e acabou. Então, muitos se preocuparam muito em processador e memória. Pronto. Ah, comprei um processador muito bom, comprei muita memória, pronto, e acabou. Não é só isso, né? Tem algumas coisas que a gente tem que observar na hora de montar esse computador. Uma das coisas que a gente tem que observar muito, eu pus um desenho aqui, ó, da placa-mãe, né? Todos os dispositivos, né, todas as peças são ligadas nessa placa-mãe. Então, a intercomunicação entre eles é feita através da placa-mãe. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui, ó, é qual placa-mãe que eu vou usar. Né? Dependendo da placa-mãe, eu compro um processador AMD ou um processador Intel. Então, olhando qual é a placa-mãe, eu vou definir, né, o meu processador. Não, eu já tenho certeza, eu quero um processador Intel. Então, eu vou olhar a especificação de uma placa-mãe que aceite processadores da Intel. Não, eu quero um processador da AMD. Eu já vou olhar então as configurações das placas-mães que aceitam apenas processador da AMD. Né? Então, eu tenho que escolher entre um e outro e ver a especificação da placa-mãe para aquela placa-mãe que aceita o processador que eu vou utilizar. Perdão. Olhando então a configuração da placa-mãe, né? Lá vai ter um valor lá que é a taxa de bus. O que é essa taxa de bus? A taxa de bus é a taxa de transferência de informação pela placa-mãe. Por quê? Quando eu pego o processador e coloco ele aqui, ó, no socket, o processador já tem uma velocidade X. Então, ele consegue ler e processar X de informação. Mas a placa-mãe, como que ela vai ler essas informações? As informações vão vir dos meus dispositivos de armazenamento. Então, o dispositivo de armazenamento, né, muitas vezes ligado aqui, ó, nas portinhas SATA, ele vai ter que passar daqui pelas trilhas até chegar no processador. Processou essa informação, ele tem que jogar para a memória, ele tem que vir até a memória e guardar isso nas memórias. Então, a informação ela fica transitando pela placa-mãe, tá? Essa trilhazinha aqui não é uma trilhazinha. Então, vamos falar então sobre os barramentos. Quando eu estou falando de barramento, eu estou falando de 3 barramentos. Então, eu tenho o barramento de dados, o barramento de endereço, o barramento de controle. Em um computador, a única coisa que a gente não pode ter é desorganização. Então, tudo tem que estar muito bem organizado, muito bem sincronizado. Por quê? Eu tenho aqui, ó, os meus dispositivos de entrada e saída, IOs, a memória e o processador em si, a CPU. As informações vão se transitar através do barramento. O barramento de dados pega a informação e leva para lá. Pronto, acabou. Não, não é assim que funciona. Eu preciso ter um barramento de controle. Se eu coloco 3, 4, 5, 10 instruções para serem processadas, que é o normal de acontecer, a gente abre um texto para ler, liga a internet, põe uma música, põe um vídeo, põe não sei o que, tá com outro aplicativo aberto, tá mandando mensagem, então são muitos programas rodando ao mesmo tempo, então são muitas instruções indo para a CPU ao mesmo tempo, e ele tem que fazer aquilo ali, né, acontecer. Então, para que não haja bagunça, ele tem, né, vocês vão ver depois um conceito de pilha, fila e lista. O primeiro que chega é o primeiro que sai. Então, é uma fila mesmo. Chegou, ele vai montando uma fila. Você chegou primeiro, você vai ser processado primeiro. Você chegou em segundo, vai ser processado em segundo. Sempre é assim? Não. Por quê? Ele obedece à fila. Né? Só que o primeiro que chegou,
é o cara lá que está precisando ler, né, para completar aquela instrução, eu preciso ler um arquivo que está no CD-ROM. Só que o CD-ROM ele é lento, ele fica muito ocupado. Então, o que acontece? O barramento de controle vai lá no dispositivo de I/O e vê. O drive de CD, ele está... Desculpa, drive de CD... vamos deixar aqui no drive, no I/Os aqui mesmo. Então, ele vai lá e lê. O drive de CD está disponível? Sim ou não? Não, não está disponível. O processador não vai ficar esperando. Vou esperar ele liberar, que assim que liberar o drive de CD, a gente lê a instrução e continua. Não, ele passa para a próxima instrução. Ele está processando a próxima instrução. Opa, o drive de CD está disponível. O barramento de controle fala, o drive de CD está disponível. Ele para a instrução que ele estava fazendo, volta para a instrução 1, que ela tem prioridade, e fala, drive de CD-ROM desocupado. O barramento de endereço pega o endereço desse dispositivo, né, de onde que ele está, e passa, então, né, para a memória. Ó, memória, vou precisar do endereço, reserva uma parte aqui. A memória já reserva uma partezinha, já vê qual que é o tamanho da instrução. O barramento de dados pega, então, essa instrução e leva e coloca aqui na memória, naquela área que foi armazenada. Bom, já está na hora de processar. Isso tudo foi informações prévias, né? Ele vai entrar em processamento, ele pega aquele pacotinho de instrução, né? O barramento de controle vê se a CPU está disponível, está. O barramento de endereço pega o endereço da memória onde está a instrução e o endereço da memória aqui dentro da CPU, onde ele vai colocar. O barramento de dados vai lá, copia essa instrução para dentro da CPU. A CPU, por sua vez, está processando o barramento de controle, já pergunta para a memória. Está disponível? Estou. Qual o barramento de endereço? Qual que é o endereço? Ele reserva uma área na memória para guardar a informação já processada. O barramento de dados, então, pega essa informação já processada e guarda na memória naquele espaço que já havia sido reservado. E assim vem a próxima instrução. O dispositivo está disponível? Sim ou não? Qual que é o endereço onde está? Qual que é o endereço para onde vai? O barramento de dados copia de novo e a operação começa de novo. E ele faz isso o tempo inteiro. Então, o processador ele sempre tem as informações, as instruções das informações que já foram processadas, das informações que estão sendo processadas e das informações que serão processadas. Como assim? As informações que já foram processadas, ele tem as informações dela porque ela tem que ficar aqui na memória. Processou, colocou na memória. Depois ele vai ter um destino. Falando só da CPU, né? Só do processador. A informação que está sendo processada, ela está sendo processada, mas o espaço reservado para ela na memória já está aqui armazenado, para quando ela sair, ela já vir para cá. Como o processador não fica esperando a próxima instrução, o que acontece? Ele já tem aqui tudo armazenado, quem que é a próxima instrução que vai entrar para processamento e qual que vai ser o espaço que ele vai armazenar depois dessa instrução. Gente, eu estou falando isso de uma CPU. Imagine se você tem lá um equipamento com octa-core, ou seja, são 8 processadores. Então, o barramento de controle tem que saber se o dispositivo está disponível, se a memória está disponível e se tem um processador disponível. O barramento de endereço pega o endereço de onde está a informação, para onde vai a informação, para qual processador e aonde ele vai ser alocado. O barramento de dados copia, então imagina você gerenciar ali 8 núcleos. Né? É uma coisa de louco. Sem contar que o software ainda consegue emular mais 8 CPUs virtuais. Então ele tem que ficar, né, realocando isso e dividindo o processamento. É uma loucura. Então o processador não para em momento algum. Por isso que ele tem que ter as informações precisas de quem já foi processado, de quem está sendo processado, de quem já processou, de quem está sendo processado e de quem será processado.
Então, né, as informações são todas sincronizadas. Sabendo disso, vamos voltar aqui para o nosso primeiro slide. Essas informações, elas têm uma precisão absurda. Então, imagina lá, comprei um processador muito bom, coloquei lá na minha placa-mãe. Aí, preciso ler uma informação no HD. Aí você tem que ficar esperando os barramentos e lá. Por quê? Essas trilhas, essa taxa de bus aqui, ó, ela é baixa. Então, ou seja, a minha placa-mãe não é tão veloz. Então, eu tenho que ficar esperando a placa-mãe buscar a informação no HD, vir aqui, salvar essas informações na memória. Para depois o processador falar, pronto, agora eu vou processar. Ele pega a informação da memória, vem aqui devagarinho, joga para o processador. Aí o processador terminou de processar, toma a memória. Aí ele pega, a placa-mãe pega, entrega essa informação para a memória. Próxima instrução, aquela lentidão. Então, a placa-mãe não pode ser o meu gargalo. Quando eu tenho uma placa-mãe compatível com um processador, quer dizer que eles conversam bem. Mas qual que é a taxa de bus? Qual que é a velocidade que as informações vão transitar aqui? É isso que a gente tem que observar para que a placa-mãe não seja o meu funil, o meu gargalo. Bom, comprei então uma placa-mãe boa, com a taxa de bus muito boa. Então, todos os dispositivos conectados nessa placa-mãe vão trocar informações numa velocidade muito bacana. Ótimo, beleza. Qual que é a velocidade no meu HD? Porque o processador processa informações muito rápido. Então, o meu gargalo atual está sendo quem? O meu HD. Então, eu peguei aqui um HD HDD, que é um HD convencional, né, com discos. Peguei uma especificação de uma aqui, ó, a marca Seagate, né? A conexão dele é através de SATA, né? Chega a 6 GB por segundo. Mas quando eu vou ver aqui, ó, na performance, está aqui, ó, taxa média de dados. Leitura e gravação, ele consegue fazer apenas 156 megas por segundo. Eita, complicado, né? Então, assim, eu tenho um processador muito rápido, mas eu tenho um dispositivo de armazenamento muito lento. Então, agora, o meu gargalo está sendo aqui, ó, o HD. Muitos alunos, então, optaram por colocar um HD SSD. Por quê? Porque o SSD, o HDD é aquele de discos, né? Que ele fica girando, ele tem que chegar a uma certa velocidade para começar a fazer essa leitura e gravação. Então, muito grande, muito pesado, mas muito lento. O SSD, né, que é um disco sólido, ele não tem partes móveis, parece um pendrive, né? Então, ele é mais rápido o acesso dele. Então, vamos dar uma olhada na especificação dele. Então, ó, eu peguei aqui um da Western Digital. Ele tem, não fala capacidade não, né? A gente pode pegar qualquer capacidade. Ele também aceita porta SATA, 6 GB por segundo, mas a leitura dele, olha só, nós estamos passando de 150 para 545 megabytes por segundo. Gravação, 465. Então, a gente já deu uma melhorada, né? Melhoramos, então, aqui o processo de gravação. Então, terminou de processar a informação, toma HD, puf, já gravou. É mais rápido, né? Até a leitura dele vai ser mais rápida. Então, a gente consegue ler a informação mais rápido e gravar a informação mais rápido. Já melhoramos, então, a comunicação entre o processador e os dispositivos de armazenamento aqui, né? Então, eu consigo, terminou de processar, jogo para lá e já grava essa informação mais rápido. Na verdade, eu jogo para a memória que se encarrega de mandar para eles. Mas, enfim, já melhorou aqui esse tempo de resposta. Bom, dependendo da placa-mãe, você pode ainda ter esse dispositivo aqui, ó, o M2, né? Então, a placa-mãe tem que ter a porta M2 para você colocar, então, esse dispositivo de armazenamento. Convém muito, porque veja só a especificação do M2. Quando eu estou falando de memórias M2, esse aqui foi um que eu achei na internet lá, 120 GB, só para colocar o sistema operacional e deixar rodando. Mas você acha ele em vários tamanhos. O problema vai ser o preço, ainda é o nosso gargalo, né? Então, eu achei aqui um da Kingston, tá?
Aqui na foto está marcando 120 GB, mas a especificação dele está 500, então ou eu peguei foto errada, enfim, algo aconteceu. Não, peguei foto errada, porque olha só, aqui está o Western Digital e a marca aqui está Kingston, então não é essa foto não, mas a memória é semelhante a essa, tá? Então, ó, capacidade 500 GB, vamos ver aqui, cadê? Aqui embaixo, ó, desempenho, leitura, não está errado não, gente, é isso mesmo, 2.100 megabytes por segundo, gravação, 1.700 megabytes por segundo. Essa aqui é a performance do M2. Então, hoje em dia, o que seria mais interessante na hora que eu vou montar uma máquina? Eu vou ter um desempenho muito bacana, eu coloco um processador muito bom, a placa-mãe muito boa, memórias muito boas. Bom, meu dispositivo de armazenamento está sendo o meu gargalo até então. Se tiver um orçamento bacana, dê preferência pelo M2. Isso para você ter um desempenho muito bacana. Então, dependendo da memória que você tem, do processador que você tem, não compensa colocar um HD convencional. Você vai ter o gargalo da sua máquina aqui, tá? Então, invista um pouco na máquina e coloque então um M2. No exemplo aqui, ó, não sei porque eu não peguei a foto do site que eu peguei a especificação. Aqui está um M2 de 120 GB. Pronto, ele é mais barato, não precisa pegar um de 500, igual eu pus aqui pelo preço. Compra um mais em conta, um mais baratinho, coloca aqui, é menor só para o sistema. E coloca ou um SSD ou um HDD para você pôr os seus arquivos. Seu repositório de arquivos vai ser aqui. O armazenamento pesado fica em um desses dois. Mas o sistema vai rodar aqui. Vai ser muito mais rápido. Imagina você abrir um Photoshop a 1.700 megabytes por segundo. Ele vai abrir muito mais rápido. Um Core, um AutoCAD, um programa realmente pesado, ele vai abrir muito mais rápido. Suas memórias têm uma velocidade muito boa, você não deve usar nada menor do que um DDR4, né? Já que está usando um M2, a placa-mãe deve aceitar aí uma DDR3 ou DDR4, então vai ter uma velocidade muito boa. O processador também vai ser um processador muito bom, porque a gente está montando uma máquina mais nova, né? Com tecnologias mais novas, né? Então a gente vai ter um desempenho muito bom. Atenção para a placa-mãe, o barramento da placa-mãe, né? A taxa de buzz aqui tem que ser muito boa também. Não adianta você comprar uma placa-mãe baratinha com uma taxa de buzz muito baixa. A gente vai ter lentidão na placa-mãe. O gargalo vai ser toda a placa-mãe. Bom, quando a gente está falando em processamento, o pobre do processador tem que processar todas as instruções, mais as instruções de vídeo. Aí pronto, aí complica. Por quê? Porque ele vai pesar muito no processamento de vídeo. Quando eu estou falando em vídeo, eu estou falando... O que é uma filmadora, né? Uma filmadora, eu costumo falar que é uma metralhadora de fotos. Então, quando eu tenho um vídeo, eu tenho uma sequência de fotos mais o áudio. Então, para fazer um vídeo, por exemplo, um vídeo de 30 frames por segundo. Opa, peraí, são 30 fotos em um segundo. Cada segundo são 30 fotos, por isso que a gente tem aquela noção, impressão de movimento. Mas o vídeo é uma sequência de fotos. Então, as fotos vão trocando tão rápido que você acha que a pessoa está se movimentando. Então, nessa sequência aí, o processador ele tem que processar 30 fotos por segundo, mais o áudio. Pesa pra caramba. Pesa para quem? Pesa tanto para o processador quanto para a memória. Então, eu tenho que ter o quê? Uma placa de vídeo para tirar esse gargalo, tanto do processador, esse peso, né? Esse trabalho extra, tanto do processador quanto da memória. O processo é que ele é tão complexo que as placas de vídeo, eles não usam a mesma memória que a gente usa para o computador. Então, enquanto aqui a gente está usando a memória DDR4, nas placas de vídeo, vamos ver a especificação dela aqui, peguei uma aqui aleatória, né? Cadê? Vamos ver aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, capacidade 12 GB. Ah, mas meu
meu computador tem apenas 8 GB de RAM. Pois é, só a placa de vídeo, essa plaquinha de vídeo, ela tem 12 GB de RAM. Bom, lá no meu computador eu coloquei memórias DDR4. Aqui, ó, ele está usando GDDR6, tá? Então, é uma placa de memória DDR-G, gráfica. Então, própria para a placa gráfica. Ela é muito mais rápida que a RAM convencional. Então, aqui, ó, eu já consigo ver que eu tenho memória, né, muito mais memória muito mais rápida. Aqui, ó, ele está falando núcleos, né? Ele tem um processamento aqui com núcleos CUDA. Seria o número de núcleos, né, que ele tem no processador lá para poder processar essas instruções. São 3.584. Bom, eu falei que a gente tem placas de vídeo que elas vão processar instruções, né, a 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, 120 frames por segundo. Ou seja, são 120 fotos em apenas um segundo. Se eu não tiver um processamento muito bom aqui, eu não consigo processar todas essas instruções. E eu tendo uma placa de vídeo, eu vou desafogar o meu processador. Claro que essa placa de vídeo aqui é uma placa de vídeo, né? É uma GeForce RTX 3060. Agora eu já não sei se essa aqui é a foto dela, tá? Não me lembro se eu peguei lá. Mas não é não, que aqui tá Galaxy. Bom, não sei, não me lembro. Mas o problema aqui é o seguinte, para processar esse tanto de imagens por segundo, eu preciso de um processador, de um processamento aqui nessa placa. Então, essas placas ela tem um processador gráfico, vai processar só imagens. Ok. Quando eu estou falando em processar lá 120 frames, são 120 imagens por segundo. Qual o tamanho da imagem? Imaginem que eu estou tratando um vídeo lá em 4K. Puxa vida, então eu vou ter uma imagem muito grande. Uma não, 120 imagens por segundo. Então, a cada 1 segundo, eu tenho 120 imagens para serem processadas e colocar na tela. E o processador ainda vai ter que fazer a sincronização das imagens com o áudio que está lá. Então, eu não posso parar de processar, eu tenho que processar e jogar isso lá muito rápido, porque o áudio está rolando. Então, se a placa não for muito boa, se a resposta não for muito boa, o que vai acontecer? Eu vou ter aquela diferença entre vídeo e imagem. A pessoa vai ficar lá balançando a boca e não vai ter, só depois que vai vir o áudio. Então, é o que acontece quando eu tenho algum tipo de gargalo aqui, ó. Ah, e a placa-mãe não está dando conta. Para você ter uma ideia, para colocar essa placa de vídeo na sua placa-mãe aqui, né, no seu computador, você tem que ver qual que é o barramento que eu estou usando aqui. Esse barramento aqui, eu tenho a porta compatível? Ah, eu estou usando aqui uma placa-mãe que tem uma porta de 8 velocidades, 16 velocidades. Eu tenho que ver se a minha porta lá da minha placa-mãe é compatível com essa placa de áudio, de vídeo aqui. Porque se elas não forem compatíveis, né? Ah, não, essa placa aqui ela é muito boa, ela precisa de uma porta lá com uma velocidade e tal. Não, essa minha placa-mãe não aceita. Eu tenho que ver se elas são compatíveis, entendeu? Então, por isso que eu tenho que ter, na hora de montar a máquina, eu tenho que ter essa atenção especial, principalmente aqui com a placa-mãe. Qual que é a taxa do barramento, né? Essa taxa de buzz aqui, a velocidade desse barramento, para eu poder, então, colocar o dispositivo certo. Bom, curiosidade, a gente estava falando sobre RAID e a gente viu que a gente pode montar RAID com o HD. Por exemplo, se eu colocar 2 HDs, eu melhoro então a performance. Esse coitadinho aqui, ó, são 150 megas, média, né? 150 megabytes por segundo. Se eu colocar um RAID com 2 HDs iguaizinhos, eu consigo gravar as informações com 300 megabytes por segundo. Não é vantagem nenhuma, porque um HD SSD eu tenho aí 500, 600 megabytes por segundo. Então, já ganhou de disparada. Mas se eu fizer um SSD com 2 HDs
Desculpa, se eu fizer um RAID com 2 HDs SSD, eu vou ter o quê? 600 com 600, 1.200 megabytes. Não é vantagem alguma, porque a gente já tem um M2. Agora, qual que é a vantagem? Existem já placas-mães que vêm com a portinha M2. Pronto, qualquer uma tem, né? Qualquer uma das mais novas, diga-se de passagem. Então, existem placas já que vêm com 2 portas M2. Para quê? Justamente para fazer, né, um RAID. Então, imagina você pegar aqui um dispositivo desse que tem uma taxa de leitura de 2100. Se eu fizer um RAID com 2 desses, vão ser o quê? 4.200 megabytes por segundo. Aí o negócio fica bacana. Imagina você fazer um RAID, dá um clique lá para iniciar o computador. Pronto, abriu o Windows com 4.200 megabytes por segundo. Abre um Photoshop, abre um Corel, abre não sei o que. A sua placa-mãe tem que ter uma taxa de bus muito boa para você fazer isso. Então, aí a gente vai ter que prestar atenção. Qual que é a memória que a gente está usando, qual que é o processador que a gente está usando, qual a placa-mãe que a gente está usando. Aí sim justifica um investimento pesado aqui. Então, agora a gente já consegue montar uma máquina com uma performance melhor. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente senta depois e conversa a respeito. Um grande abraço a todos e boa configuração.